no Justiça para Todos de hoje, você vai ver. Segunda fase do projeto do CNJ Começar de Novo tem início em todo o país. Aqui no estúdio, Camila Taveira entrevista o coordenador do projeto, o juiz federal Erivaldo Ribeiro. Acertados os detalhes para o 6º FONAGEF, Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. Eu sou Cristina Lino e o Justiça para Todos já está no ar. O próximo FONAGEF, Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, será realizado no estado de Goiás na segunda quinzena deste mês. Os últimos detalhes foram definidos em Brasília, pela diretoria da AJUF. O FONAGEF vai ser realizado nos próximos dias 18, 19 e 20 de novembro em Goiânia. A novidade para este ano é a participação de representantes do INSS. O Instituto é pauta quase diária de julgamento pela Justiça Federal. O foco da 4ª edição do FONAGEF são as turmas recursais. Palestrantes, associados e convidados vão discutir sobre os problemas enfrentados pela Justiça Federal de primeira instância. O acúmulo de processos nos juizados sobrecarrega os trabalhos, já que boa parte da demanda da Justiça Federal está nos juizados especiais federais. No dia 19, vão ser formados grupos de discussão. Os participantes vão falar sobre vários temas, como o julgamento imediato pela turma recursal, as turmas de uniformização e os atos de instrução pela turma recursal. Boa parte da demanda da Justiça Federal está nos juizados especiais federais. Há uma grande massa de demandas concentrada nos JEFs. Então, dar celeridade a essa demanda é muito importante, porque são pessoas que aguardam uma solução rápida do seu litígio. Com a criação dos JEFs, desafogou os tribunais, que ainda assim tem um volume bastante grande, mas as turmas recursais também as turmas estão abarrotadas de processos e precisam também dar uma resposta mais efetiva. O Fundo Penitenciário Nacional é um dos beneficiários do dinheiro arrecadado com apostas em loterias. Outros fundos, comitês e programas sociais também recebem parte da arrecadação. Nas casas lotéricas, o movimento não para. Nas filas, os apostadores aguardam a hora de fazer o jogo. Todos sonham em ganhar o prêmio principal. O montante é o destino de apenas uma parte das apostas, cerca de 30%. Praticamente metade da arrecadação, cerca de 48%, vai para o pagamento de imposto, programas sociais, fundos e comitês do governo, em áreas como previdência, educação, esporte, cultura e segurança. Isso é definido em lei, e a cada ano tem projetos com novos beneficiários, então uma vez definido pelo Congresso, isso virando lei, aquela entidade vai receber um percentual dessa arrecadação. Hoje, aproximadamente 48% de tudo que é arrecadado em loterias é repassado. Além das instituições governamentais, as loterias também beneficiam organizações não governamentais, como a Cruz Vermelha e as associações de pais e amigos dos excepcionais. Os principais beneficiados pelo dinheiro arrecadado com a loteria são o Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paraolímpico Brasileiro, Fundo Nacional da Cultura, Fundo Penitenciário Nacional e Seguridade Social e o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. O ano passado, se não me falha a memória, foi algo superior a 80 milhões de reais que a Caixa repassou para o FIES, que foram prêmios esquecidos, prêmios que as pessoas não conferiram ou perderam o prazo e não foram receber. Hoje existem 10.147 lotéricas no Brasil. O gerente nacional disse que a Caixa Econômica vai ampliar esse número. A expectativa é chegar a 4.500 municípios até o final de 2010. O atual processo de ampliação representará um aumento de 20% da rede, com mais 2.000 novos pontos e gerando mais de 3.500 novos empregos diretos. Cada unidade lotérica, em média, gera 5 empregos diretos. No mínimo um empregado para cada terminal, e como as lotéricas funcionam em horário estendido, muitas funcionam 12, 14 horas por dia, é muito comum ter 2 empregados para cada terminal desse. Então, com 2.000 novas lotéricas, a nossa estimativa é de no mínimo gerar mais 3.500 empregos diretos. Entra no ar a segunda fase do projeto Começar de Novo, para ajudar ex-presidiários a se integrarem à sociedade.
No próximo bloco, você vai ver uma entrevista com o coordenador do projeto, o juiz federal Erivaldo Ribeiro. Nós voltamos já. É sempre importante guardar um dinheirinho. Pensando nisso, a Caixa criou essa turma. Pensando nisso, a Caixa criou essa turma aqui. Aproveite o 13º e invista na poupança da Caixa. No depósito, você ainda pode ganhar um poupançudo. Você sabe, né? Poupança é na Caixa. Vem! Começar de novo. Este é o nome do projeto criado pelo Conselho Nacional de Justiça para a Reinserção Social de Ex-Presidiários. O projeto entra agora em uma segunda fase e nós vamos conversar com o juiz federal, auxiliar da presidência do CNJ, Erivaldo Ribeiro dos Santos, que também é coordenador do projeto a nível nacional. Como é que funciona esse projeto e qual é a avaliação que vocês fazem dessa primeira fase, já que a gente entrou agora na segunda fase? A primeira fase foi uma fase de sensibilização. Nós temos também na segunda fase uma peça publicitária que vai fazer também essa sensibilização. Mas o foco principal agora é concretizar a questão da reinserção. Nós temos hoje mais de 12 mil alvarás de soltura expedidos nos mutirões carcerários pelo país todo, né? Mais de 70 mil processos já foram examinados, né? Então há uma preocupação, né, do CNJ, uma preocupação também dos tribunais, que são parceiros no mutirão, do destino, quanto ao destino dessas pessoas liberadas. Nós sabemos que o índice de reincidência no país é alto, né, nos preocupa isso, né? Então daí porque o projeto Começar de Novo, nessa sensibilização da sociedade, nessa integração dos órgãos públicos, das instituições públicas e privadas, em relação à oferta de vagas para cursos e trabalho. É difícil tentar colocar o preso de volta à sociedade a partir do momento que ele sai? É complicado isso? É difícil. Não dá para não admitir essa dificuldade. Eles nos relatam essa situação, nós sabemos o estigma, as pessoas pedem referências, aquele que pretende um emprego, que vai em busca de um emprego, vai ter que dar o seu histórico de vida, os seus antecedentes, né? E, em geral, há uma recusa em relação às pessoas que eventualmente já cumpriram pena, já passaram pelo presídio, né? Então a ideia da sensibilização é exatamente essa, nós tentarmos convencer empresários e a sociedade de que um novo caminho é possível, de que um retorno ao convívio regular é possível. Agora, de que forma convencer? Nós trabalhamos com essa sensibilização, as campanhas de mídia, mas não ficamos só nisso, né? Nós já fizemos no CNJ inúmeras reuniões de trabalho com parceiros. Assinamos no último dia 30 um termo de cooperação que vai possibilitar a oferta de 860 vagas para cursos, beneficiando presos e egressos do sistema carcerário. Isso ocorreu em Cuiabá. São cursos de eletricista, encanador, artesanato. Assinamos também recentemente um termo de cooperação com o Comitê Organizador da Copa do Mundo Brasil 2014. É uma nova expectativa para os presos, para os empresários abrir portas, até porque o futebol integra. O futebol integra. O futebol, nós sabemos, né, ele representa aí uma mobilidade social incrível. Grandes craques que nós temos hoje saíram de camadas mais pobres da população. Então o futebol tem essa marca, é a paixão nacional, e agora vai possibilitar também essa mobilidade social de presos, pessoas que de alguma forma cometeram um erro, tiveram insucessos, erraram na vida e vão poder se reintegrar por meio dessa paixão nacional que é o futebol. E então as obras de infraestrutura da Copa do Mundo no Brasil, elas oferecerão
vagas para presos e egressos do sistema carcerário. Temos aí também uma integração muito boa com as entidades do Sistema S, Confederação Nacional da Indústria, do Comércio, estamos tratando com a Confederação dos Transportes, da Agricultura, no oferecimento de cursos de capacitação profissional para presos e egressos. Inclusive é um projeto para acordo com o Clube dos 13. Sim, está em tratativas, né? Vamos assinar também um convênio com o Clube dos 13, e que vai possibilitar também aí a contratação de presos, né? Nós dizemos no CNJ que nós não dispensamos parcerias. Ao contrário, é um trabalho que não é do Conselho Nacional de Justiça, é um trabalho que é de toda a sociedade, é dos órgãos públicos, é um projeto de toda a sociedade, eu diria. Agora essa segunda fase, com tantas parcerias, com projetos na mídia, há expectativa de que o sistema carcerário melhore mesmo? Sim. É por isso que nós trabalhamos, né? O envolvimento que nós estamos percebendo. Hoje o sistema carcerário está na ordem do dia, né? Nós percebemos várias movimentações nesse sentido, né? Nos tribunais, né? Há um tempo atrás, quando nós fizemos a nossa primeira incursão nesse tema, os juízes reclamavam que a vara de execução não é uma prioridade para os tribunais, né? E aí nós tínhamos as varas um tanto quanto esquecidas em termos de estrutura. Nós percebemos que há um movimento diferente agora, né? Os tribunais começam a entender que é um setor de alto alcance social, né? E com ligação direta na segurança pública, né? Então nós já percebemos que nós já temos resultado. Temos resultados também na Defensoria Pública, né? Há pouco nós vimos aí a reestruturação da Defensoria Pública por meio de lei. A Defensoria se movimentando para criar uma força nacional de Defensoria Pública para atender melhor os presos, né? Nós temos também os nossos núcleos de advocacia voluntária, já instalamos 4 núcleos e vamos instalar mais núcleos de advocacia voluntária, e aí destacamos então a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, parceira nessa advocacia voluntária, as universidades que estão sediando esses núcleos de advocacia. Então, já percebemos um movimento positivo, né? E estamos esperançosos que cada vez mais nós teremos ações integradas e nós teremos resultados. A ideia é essa, né? Doutor Erivaldo, a gente vai fazer uma pequena pausa agora. Nós estamos conversando com o coordenador nacional do programa Começar de Novo, do CNJ, doutor Erivaldo Ribeiro. A gente volta já. É sempre importante guardar um dinheirinho. Pensando nisso, a Caixa criou essa turma. Pensando nisso, a Caixa criou essa turma aqui. Aproveite o 13º e invista na poupança da Caixa. No depósito, você ainda pode ganhar um poupançudo. Você sabe, né? Poupança é na Caixa. Vem! Voltamos a conversar com o doutor Erivaldo Ribeiro, coordenador nacional do Começar de Novo, um projeto do CNJ. Doutor Erivaldo, o ano de 2009, 2008 foi um ano de mutirão carcerário. Então, eu gostaria de saber, o que é que foi visto, qual foi a avaliação e a situação dos presídios brasileiros? Bom, primeiramente é bom que se diga que os mutirões que tiveram início em agosto de 2008, eles foram um grande aprendizado para o CNJ. Eles deram início a um processo de aprendizado de todos nós em relação ao sistema carcerário. Nós podemos fazer uma incursão aí no sistema por meio do que está escrito, por relatório da CPI, noticiários, e também podemos fazer essa incursão
estando mais próximos aos fatos, e fizemos isso por meio dos mutirões. Os mutirões possibilitaram, então, conhecer a realidade de perto. Pois é, porque 17 estados foram visitados, 70 mil processos foram examinados. Qual a avaliação e o retrato que se viu dentro dos presídios brasileiros aqui do Brasil, em todos os estados? O retrato assim, se nós pudermos qualificar, eu diria que é muito ruim, né? Nós temos uma péssima forma de encarceramento, uma péssima qualidade em termos de habitabilidade nesses presídios, né? A arquitetura é ruim, muitas vezes não se adapta às condições do local, às condições regionais. São presídios construídos por um projeto que não se adapta, por exemplo, ao clima de uma determinada região. Então, a superlotação, a deterioração do ambiente prisional, da estrutura prisional, lixo, esgoto. Condições subhumanas. Exatamente. Água, abastecimento de água, alguns não têm nem abastecimento de água potável. O clima, a temperatura, tudo isso influencia e resulta numa péssima, em geral, numa péssima qualidade de encarceramento. E nós, da Justiça, sempre num discurso que foge ao problema, sempre dizíamos que a questão do encarceramento, da superlotação, é um problema do Poder Executivo. Esse diagnóstico que nós estamos fazendo do sistema está mostrando uma outra realidade. O Poder Executivo tem as suas responsabilidades, não negamos, continuamos dizendo que está em déficit, mas nós da Justiça também contribuímos para a superlotação. Muitos que já cumpriram a pena e continuam. Encontramos inúmeros, nós estamos com mais de 200 casos, só num estado. Nós encontramos 90 casos de penas vencidas, e tem um outro estado agora que eu vou omitir o nome do estado. O estado, nós já estamos com mais de 100 casos de penas vencidas. No Brasil inteiro nós estamos com mais de 200 casos de penas vencidas. Nesse diagnóstico que estamos fazendo, nós já encontramos presos que estão há 14 anos esperando julgamento, sem concluir a instrução do processo. Portanto, o processo está em primeiro grau, pendente de sentença. Veja que esse preso que está há 14 anos, ele pode eventualmente ser absolvido, inclusive, de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos encontramos. Eu já ouvi, abro aspas, para citar a fala dos juízes: doutor Erivaldo, pode ser que na minha vara eu tenha um preso de 11 anos e não sei. Veja que interessante isso. Como que nós não temos esse dado? Como nós podemos trabalhar dessa forma, tendo um preso com esse tempo de prisão provisória sem sequer ter conhecimento? E aí, não se trata do juiz ser mais ou menos rigoroso. O que nós estamos verificando é um absoluto descontrole nessas varas, seja nas varas de execução penal, onde nós temos o excesso de cumprimento da pena, ou nas varas criminais, em relação aos presos provisórios. O projeto Começar de Novo, ele foi uma consequência dos mutirões. Sim. Quando nós verificamos, hoje nós temos mais de 12 mil alvarás de soltura. Isso nos chama a uma reflexão. Nós vamos colocar 12 mil pessoas para fora dos presídios, com todo esse estigma de ex-detento, com baixo nível e possibilidade de empregabilidade dessas pessoas, e que muitas vezes sem uma outra opção senão a própria criminalidade. Então isso é uma preocupação que tem ligação direta, mais uma vez, com a questão da segurança pública. Daí porque estamos construindo essa rede de solidariedade, a reinserção social, no âmbito desse projeto Começar de Novo. E agora, só para a gente encerrar, doutor Erivaldo,
Quais são as expectativas e os projetos para os próximos meses? Bom, nós temos aí vários termos de cooperação que estão agregando aí mais e mais parceiros, né? Logo mais nós teremos aí a divulgação das vagas de trabalho e de curso de capacitação profissional ofertadas. Já temos várias ofertadas, né? Trabalhamos na divulgação disso. Nos próximos meses nós teremos aí uma ação ainda no âmbito dos mutirões carcerários, nos hospitais de custódia. Nós sabemos que aí tem muita irregularidade nessa custódia, na aplicação de medidas de segurança. Continuamos também nos mutirões carcerários, nos demais estados que não passamos, voltando a alguns estados que nós já fizemos e que precisa do trabalho ser continuado. O mutirão, ele não tem prazo para terminar, é um trabalho continuado, tanto que o Conselho Nacional de Justiça, numa resolução conjunta com o Conselho Nacional do Ministério Público, institucionalizou os mutirões carcerários, de tal sorte que eles têm de ocorrer anualmente, né? Nós temos também um projeto agora consistente que visa trabalhar no outro eixo de atuação do CNJ, que é a efetividade das varas criminais, né? Não basta soltar esse preso que ficou há 14 anos preso sem julgamento. A sociedade quer que nós julguemos esse processo, né? Que condenemos ou absolvemos esse preso, mas ele precisa de julgamento, né? Aliás, a sociedade pede isso, é nossa obrigação fazê-lo e é um direito do preso ser julgado. É interessante isso, né? O preso tem direito ao julgamento, né? Porque do julgamento, inclusive, pode resultar numa absolvição. Se resultar numa condenação, né, tem muitos presos que, mesmo condenados, já teriam cumprido a sua eventual pena ou já teria direito a um benefício da lei de execução penal, a uma progressão de regime, e isso só não está ocorrendo porque não há o julgamento. Ok, doutor Erivaldo, muito obrigada por sua participação aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço, é sempre bom falar desse tema e é bom que isso seja cada vez mais divulgado. Nós conversamos hoje com o doutor Erivaldo Ribeiro, coordenador nacional do projeto Começar de Novo do CNJ. Cristina Lino. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Lembramos que você pode ver o programa também pela internet. Basta acessar o site www.ajuf.org.br. Até o nosso próximo encontro.